Olá, eu vou falar hoje então sobre yoga e o ciclo menstrual, a relação que yoga e o ciclo menstrual têm. Estão me ouvindo bem? Tá rolando uma interferência aqui. Mas então, né, antes de entrar na questão do yoga, vou falar um pouco da parte do ciclo menstrual. A gente tem muito essa ideia da linearidade, né? Do tempo ser linear, do mundo se desenvolver e evoluir de uma forma linear. Só que na realidade existe um padrão cíclico por trás disso tudo. Então, a gente consegue perceber muito isso pelo Sol, pela Lua. A gente tem essas forças energéticas do Sol e da Lua que afetam a gente diariamente, mensalmente, anualmente, e a gente vai caminhando nesses ciclos, né? Nesse padrão que é cíclico. Então, se a gente pensa no poder da Lua, por exemplo, vai afetar as marés dos oceanos, vai afetar o tempo da natureza, o tempo da alimentação dos animais, vai mexer com as nossas emoções. O Sol é capaz, gera essa mudança das estações, vai afetar quando plantas vão crescer. Então, tem toda essa influência da Lua, do Sol no nosso dia a dia, sem a gente perceber tanto, né? Sem a gente se dar conta da importância e da grandeza que isso tem no nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa numa vida que caminha de forma linear, muitas vezes a gente esquece que, na verdade, existe esse padrão cíclico, né, por baixo disso tudo, que está regendo, forças que regem a nossa vida de forma que não é linear. E nós, mulheres, nós somos parte dessa natureza cíclica, né? Nós temos nosso ciclo menstrual que caminha junto com as forças da natureza. Então, se a gente pensa na nossa vida, hoje em dia, a gente muitas vezes tá meio que no piloto automático, não percebe muito o que está acontecendo com a gente e a gente esquece da nossa natureza cíclica, né? Então, o ciclo menstrual, esse ciclo lunar, nos lembra de nos reconectar com a nossa essência cíclica, né? E aí, o que é a menstruação exatamente? A menstruação, ela inicia o primeiro dia da menstruação, é o primeiro dia que a gente sangra, né? Então, quando a gente, essa descamação do endométrio, do que não serve mais no útero, é o ato de menstruar. A descamação, o sangramento, né? O que não serve mais está lá, o endométrio é o revestimento do útero, não serve mais, sangra por alguns dias. E esse primeiro dia, né, da menstruação, o primeiro dia do ciclo coincide com o primeiro dia da menstruação. E aí a menstruação ocorre, né, quando não há a gravidez. Quando o óvulo ele vai descer pela tuba uterina, vai chegar até o útero, não vai haver fecundação. E não havendo essa fecundação, não vai haver a gravidez. E aí o corpo vai se preparar para descamar o endométrio, para eliminar aquela preparação que houve para a gravidez e não aconteceu. Então, o sangramento, né, vai depender de mulher para mulher, dura em torno de 5 a 6 dias, pode durar até 8. Então, o primeiro dia, como eu disse, né, do ciclo menstrual é o primeiro dia do sangramento e vai até o dia anterior ao próximo sangramento. Então, o ciclo menstrual é um processo natural que a maioria das mulheres, né, em idade reprodutiva vive, dura em média 28 dias, né? Isso vai ser também uma variável, algumas mulheres um pouquinho menos, algumas um pouquinho mais, sendo considerado natural, né? Normal, entre 21 e 35 dias. Então, essa oscilação que pode acontecer para várias mulheres é normal, né? Então, existem 4 fases na nossa menstruação. Então, esse primeiro momento da menstruação, quando a gente está sangrando, é a primeira parte do ciclo, né? Do momento do primeiro dia que a gente sangra até o momento da ovulação. Então, isso é considerado primeira metade do ciclo. Então, quando a gente está sangrando em si, né? A menstruação é esse momento da menstruação, e assim que acaba a menstruação, começa a se desenvolver essa fase que a gente está se preparando para ovular novamente. Então, nesse momento, né, na primeira metade do ciclo, é a preparação do óvulo para ser liberado do ovário, e aí
vai se construindo também, né, o tecido uterino para, eventualmente, se houver fecundação, receber o espermatozoide, fecundar, etc., e gerar um ser, né? Só que se isso não acontece, aí que vai vir a menstruação. Então, primeira fase do ciclo, né? Tem a menstruação e tem a fase pré-ovulatória, que a gente tá se preparando para ovular no meio do ciclo menstrual, né? E aí vai ter a segunda metade do ciclo. Logo depois que a gente ovula, que a gente tá preparando o corpo para uma eventual gravidez, que aí o óvulo, né, tá chegando lá no útero, sai da tuba uterina, chega lá no útero. Se não for fecundado, não havendo a gravidez, nessa segunda parte do ciclo menstrual vai haver a preparação para o revestimento do útero se descamar, o endométrio se descamar e ser eliminado do corpo através da menstruação. Então, essa fase pós-ovulatória, né? E que vai resultar da menstruação. Bom dia, Lude! Então, tem essas primeira parte, segunda parte, menstruação, e se inicia no dia 1, vamos sangrando até acabar o sangramento, aí vai iniciar, né, essa preparação para ovular. O óvulo mais maduro vai ser liberado pela tuba uterina, vai chegar lá no útero, não havendo... Isso é ovulação, né? O fato dessa esse evento da liberação do óvulo que vai lá para o útero, se preparar para receber um espermatozoide. Não havendo, vamos para a segunda fase, aconteceu a ovulação, que é lá pelo meio do ciclo, vai para a segunda parte, que não havendo a gravidez, o corpo vai começar a se preparar para se descamar e se libertar, né? Se liberar daquela parte que não foi necessária, que não vai ser mais necessária para se iniciar um novo ciclo. Então, isso é como se desenvolve a menstruação, né? De uma forma bem simplificada, tem diversos hormônios envolvidos nisso, né? Tem o estrogênio, progesterona, que vão subindo e descendo. Quando a gente está nesse momento da menstruação, os hormônios estão bem lá embaixo. Então, é bem natural que nós mulheres, a gente se sinta nessa fase que a gente está sangrando com energia mais baixa, sem tanta disposição para desempenhar as atividades assim do dia a dia. Então, isso é comum devido aos hormônios. Então, não é algo para a gente se sentir mal, né? Existe uma certa pressão, digamos assim, que a gente tem que estar sempre bem, sempre fazendo 1 milhão de coisas, mulheres multitarefas, essa mulher moderna, né, que tem sempre 1 milhão de funções. Isso não necessariamente caminha junto com o nosso ciclo, né? Porque, na verdade, lá atrás, né, tempos antes mesmo tem um livro que fala disso, A Tenda Vermelha, né, que se passa nos tempos bíblicos. Era um momento quando as mulheres estavam sangrando, era um momento que as mulheres se reuniam numa tenda vermelha, homens não entravam, mulheres de todas as gerações, crianças, mulheres já não mais em idade fértil, mulheres mais velhas, mulheres em idade fértil, elas se reuniam e elas compartilhavam as suas experiências, elas compartilhavam suas vivências, uma cuidando da outra, elas não desempenhavam nenhuma atividade doméstica, os homens já sabiam quando as mulheres estão reunidas na tenda vermelha, elas não fazem nada, né, de atividade doméstica, elas estão ali reunidas, se nutrindo, compartilhando, uma cuidando da outra. Tem na Netflix Tenda Vermelha, não sabia que tá lá. É muito bom, né? São 2 partes. Tem um filme, um filme meio série, né? São 2 partes. E tem o livro também. Então, super recomendo. E relembra muito dessa ideia perdida, né? Dessa tradição perdida da gente acolher a nossa natureza cíclica e, de fato, ter esse recolhimento que é natural do nosso sistema, do nosso organismo, no momento que a gente está sangrando, né? Então, existe esse momento de introspecção que na Tenda Vermelha fala muito, né, do recolhimento, de se nutrir, de uma cuidar da outra. Então, é legal a gente começar a repensar. Já existe hoje um movimento muito grande, né, da gente se reconectar com a nossa natureza cíclica e acolher isso de uma forma mais cuidadosa, né? Em vez de ir contra a nossa natureza e continuar lá naquele ritmo acelerado, de continuar fazendo tudo que a gente desempenha nos outros momentos do ciclo, né? Quando, na verdade, o nosso corpo está pedindo por outras coisas, né? Então, tem até os arquétipos, né? Acho que eu vou até falar dos arquétipos agora.
durante se a gente dividir o ciclo, né, nas 4 fases, o momento que a gente está sangrando, a menstruação, logo depois o momento pré-ovulatório, a ovulação em si e o momento pós-ovulatório, que é a preparação para sangrar novamente. Isso, a importância de nos cercarmos e nos conectarmos com mulheres, exato, da gente se nutrir, da gente gerar essa rede de apoio, né? Em vez dessa ideia que se criou de rivalidade, de concorrência, de pensar na união mesmo, na sororidade, na irmandade e resgatar esses valores, né? Acho que isso é muito legal. Então, quando a gente pensa nos ciclos, nos momentos, nas fases do ciclo menstrual e nos arquétipos, é muito legal, né? Que a gente vai identificando as energias que estão regendo cada momento do nosso ciclo, né? Então, no momento que a gente está sangrando, que a gente está no primeiro momento do ciclo menstrual, né? Que vai do dia 1 ao dia 4, 7, depende da mulher, né? Que acontece o sangramento em si. Esse é o momento que a gente está mais recolhida. Então, a gente se identifica, né? Existem os arquétipos que regem esse momento. É o arquétipo da mulher sábia, da mulher anciã, da mulher bruxa. Então, é o momento da menstruação, né? Um momento de maior introspecção, e esse momento que a gente está sangrando, que a gente está mais introspectivo, se conecta com a energia da lua nova. Então a lua que rege esse momento de sangramento é a lua nova, e aí traz o arquétipo da mulher anciã, da mulher bruxa, da mulher sábia. É um momento que a gente está bem mais intuitiva, e que a gente não tá muito sociável, a gente não tá tão aberta, a gente tá mais recolhida na nossa conchinha, recolhida no casulo, querendo ficar mais quietinha, mais consigo, mais reflexiva. Então esse é o arquétipo, né, da mulher bruxa, anciã e a mulher sábia, né? E aí, depois que a gente passa dessa fase do sangramento, da menstruação, a gente passa para esse momento que a gente já está se expandindo, aumentando a energia, os hormônios começam a aumentar de novo, né? O estrogênio começa a subir. E aí é o momento que a gente está trazendo a nossa energia mais para fora. Então, é um momento de... Tô com uma interferência aqui que tem uma coisa piscando. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Será que assim fica ruim? Só ajeitando aqui. Pronto. Então, nesse momento, né, que a gente tá mais... passamos da fase da lua nova, né, da mulher sábia, da mulher anciã, e a gente tá sangrando. Aí a gente passa para a próxima fase. Assim que acaba o sangramento, a gente já vai para a fase da lua crescente. E o arquétipo desse momento, né, é da mulher donzela, da menina. Então, esse momento que a energia está aumentando é o momento da menina, da donzela, que se conecta com a lua crescente. Então, é esse crescente de energia, esse aumento de disposição, esse aumento de vontade de realizar, né? Então, esse momento pré-ovulatório, né, pós-sangramento e pré-ovulatório, tem esse florescimento. É o momento da gente iniciar projetos, da gente estar mais concentrada, ter mais disposição, de sentir mais estável. E aí a energia vai se expandindo, o estrogênio vai aumentando, em seguida a progesterona. E aí, quando a gente ovula, quando a gente chega nesse pico, que é quando acontece a ovulação, a gente chega nesse momento do arquétipo da mãe. Então, é o momento que a gente está pulsando, que a gente está plena, no auge da nossa energia, que a gente está super sociável, super disposta. Existe essa fertilidade, né, com a ovulação, a fertilidade que ela é interna, mas que ela também é externa. A gente está muito aberta a estar fértil, né, nas coisas que a gente faz, se envolver com a vida, e uma energia de nutrir, né, de nutrir as pessoas à nossa volta, de acolher. Então, muita energia no momento da ovulação, né? O arquétipo da mãe. E aí, depois que acontece a ovulação, já vai para o momento pós-ovulatório, que é esse momento que tá se preparando, a gente está se preparando para sangrar de novo, né? Que não aconteceu a gravidez, não houve a fecundação, e aí vem esse momento pós-ovulação, né? E pré-menstruação. Então, nesse momento, é o arquétipo da feiticeira.
Então, é um momento que a gente acolhe essa energia que está baixando, de acolher energia, de analisar que desconfortos podem estar surgindo, né? Analisar o que em geral está aparecendo para a gente, porque essas sensações que a gente tem de desconforto, de algo não tá certo, muitas vezes está ligado a alguma coisa que tá na hora da gente mexer na nossa vida, tá na hora da gente mudar, né? E ter uma outra abordagem. Então, esses desconfortos que a gente pode sentir, né? TPM, por exemplo, os sintomas que a gente sente geralmente apontam para alguma coisa que é pra gente ter um olhar mais cuidadoso, é alguma coisa que a gente precisa curar, alguma coisa que pode ser ressignificado. Então, esses sintomas, esses desconfortos que podem acontecer nesse momento pré-menstruação, nesse momento que a gente está vivendo o arquétipo da feiticeira, é um momento de olhar, né? De observar e perceber o que está funcionando, o que não está funcionando na nossa vida. E é um momento que a gente tem mais sabedoria também para olhar para as sombras, para olhar para padrões, para ressignificar muita coisa, né? Então é um momento que a gente já está mais intuitiva e percebendo certas coisas na vida, né? Então é muito comum que a gente se sinta mais irritável, né? Mais irritadiça, que a gente fique mais sensível, que certas coisas começam a incomodar mais, e aí tem muito essa ideia, né, social de, a mulher fica sensível demais, fica muito emotiva, fica, tá na TPM, como se fosse uma justificativa plausível, né? Só que, na verdade, a gente não tá mais disposta a lidar com certas coisas que incomodam a gente. Então, durante outros momentos do ciclo, a gente fica deixa passar com mais tranquilidade. Às vezes a gente não tá nem prestando atenção nessas questões, porque a gente tá mais para fora na primeira parte do ciclo. E aí, quando vai chegando a segunda parte, que a gente vai trazendo energia mais para dentro, a gente começa a trazer mais atenção e ficar com maior contato com essas questões que já não estão legais, e a gente está deixando o tempo passar e está deixando ali sem mexer muito. Então, esse momento do arquétipo da feiticeira, que a gente começa a visitar essas questões, e mais ainda também no momento que a gente está sangrando, né? No momento da mulher bruxa, da mulher anciã, da mulher sábia. A intuição fica mais aflorada. E aí é um momento que a insatisfação do que não funciona na nossa vida vem com mais força, né? Então, a gente se reconectar a essa nossa natureza cíclica e perceber cada fase do ciclo, cada momento, e acolhendo cada momento desse ciclo, é muito importante, né? Pra gente se conhecer melhor, até num processo de autoconhecimento e de se perceber parte dessa natureza que é cíclica, né? A gente tá vivendo esse ciclo junto com a Lua, o Sol passa por esses ciclos, né? As estações do ano, como eu falei. Então, apesar da gente ter essa ideia de estrutura linear, por trás, né, e muito nitidamente a gente vê as árvores, a natureza, o mar, o céu, tá tudo girando de forma cíclica. Então, se reconectar com essa essência cíclica de tudo à nossa volta faz parte também desse olhar para dentro, né, de se perceber e acolher, em vez de lutar contra a nossa natureza e tentar continuar, né? Então, muitas vezes a gente tá nesse momento de introspecção, esse momento da feiticeira, o momento da bruxa, e a gente vai se forçando a fazer tudo como se a gente estivesse naquele início do ciclo que a gente de fato tá com mais energia. Então, será que essa é a melhor maneira, né, de abordar esse momento do ciclo que pede mais recolhimento? É claro que muitas vezes a gente não tem a oportunidade ou o privilégio de desacelerar um pouco, né? Mas se existe essa possibilidade de desacelerar um pouquinho, talvez não ter tantos afazeres, que a gente faça isso, né? Ou que a gente crie pequenos momentos do dia para se cuidar, para olhar para dentro, talvez até fazer anotações, fazer como se fosse um diário, né? Ou alguma prática que seja da gente se nutrir, né? Da gente se acolher. E aí, como é que o yoga entra nisso, né? Então, quando a gente pensa na prática de yoga, enfim, cada pessoa acaba sendo atraída por um tipo específico de yoga, né? Tem gente que pratica mais vinyasa, práticas mais intensas, mais vigorosas, mais dinâmicas, ou ashtanga, hatha yoga, yoga restaurativa, yin. Então, a gente acaba sendo levado a certas práticas
Só que será que essas práticas continuamente estão seguindo o nosso ciclo, né? Então é interessante pensar em como as práticas vão acompanhando essas 4 fases do nosso ciclo. Então, pensando, né, conectando tudo que eu falei agora de cada momento do ciclo, como que a gente adapta a nossa prática a esses momentos também que não são lineares, como eu estava falando, respeitando essa natureza cíclica. Então, voltando, né? Quando a gente pensa lá no primeiro momento do ciclo menstrual, esses primeira uma semana, 5, 7, 8 dias que a gente está menstruando, que a gente está sangrando, que é o momento que a energia está mais recolhida, o momento que a gente está mais introspectiva, os hormônios, né, estrogênio e progesterona estão mais baixos. Será que é esse momento de praticar um power yoga, vinyasa, ashtanga? Então, talvez não, né? Talvez não, porque a energia não está acompanhando essa prática que é mais dinâmica, requer mais fisicamente. Então, esse momento que a gente está sangrando é um momento de recolhimento. Então, qual prática seria melhor para acolher esse momento de recolhimento? Então, eu sugiro nesse momento práticas mais introspectivas. Então, yoga restaurativa, que é uma prática que a gente fica mais imóvel, são posturas que nos acolhem muito, tem o suporte dos próprios, né, dos acessórios, a gente fica mais tempo quietinha, em silêncio, mais contemplativa, em estado meditativo. Então, recomendo muito prática de yoga restaurativa. Yin Yoga também pode ser, o Yin não necessariamente vai ser tranquilo, né? Yin dá pra ter uma prática que requer um pouco mais fisicamente, né? Mas se for uma prática mais tranquila de Yin, também pode ser uma boa. Meditação é assim, incrível nesse momento que a gente está mais introspectiva. Esse é o movimento já, né? É um fluxo de energia interno, e a meditação é esse fluxo para dentro. Então a meditação se alinha muito com esse momento do arquétipo, né? Da mulher sábia, da mulher bruxa, da mulher que está recolhida para suas ferramentas, sua sabedoria, e esse momento da lua nova interna, né? Esse momento de recolhimento. Práticas de pranayama também, pranayama que são mais tranquilos, né? Então não seria nada de aquecer o corpo, então nada de Kapalabhati, nada de Bhastrika, seriam práticas de pranayama mais que trazem maior equilíbrio ou acalmam um pouquinho mais, né? Então essas práticas mais tranquilas acolhem melhor esse momento do sangramento em si, né? E aí, se a gente for pensar, na verdade, tradicionalmente, até na prática de Ashtanga Yoga, Iyengar, nessas práticas, por exemplo, recomenda-se que se pare de praticar assim completamente durante esse primeiro momento do ciclo, né, do sangramento. Então, nesse momento, segundo a tradição lá, por exemplo, né, de Iyengar, de Ashtanga, não se pratica mesmo, momento de recolhimento, de assim, não praticar nada que seja intenso fisicamente. Então, dá até, assim, eu pessoalmente eu tendo mais para práticas de pranayama e meditação e só. Então, percebendo também, né, o que funciona para você, o que te acolhe mais nesse momento. E aí, conforme a energia começa a subir, né, acaba esse momento, essa primeira fase do ciclo, acaba o sangramento e a gente vai para a parte pré-ovulatória, esse momento folicular, né, do ciclo, que a gente está começando a preparar o óvulo para ir lá para o útero, quando ocorre a ovulação. Então, esse momento entre o sangramento e a ovulação, o estrogênio está subindo. O estrogênio é muito associado a essa energia yang, a energia masculina, uma energia mais para fora, mais extrovertida. Então, conforme o estrogênio vai subindo, a gente vai recuperando a nossa energia e estamos mais abertas, mais sociáveis, mais dispostas. E aí que é o momento mais legal para ir para as práticas mais dinâmicas, que requerem mais força, mais movimento. Então aí sim que seria legal já trazer a parte de Power Yoga, de Vinyasa, de Ashtanga, de trazer força, movimento. E aí a gente recebe super bem nesse momento, né, essas práticas mais vigorosas, porque o nosso corpo está acompanhando essa energia que sobe, né, essa energia ascendente. Então é um momento ótimo para a gente colocar essa energia para fora, né? Então super bem-vindo nesse momento. E aí acontece a ovulação, né? A ovulação também, a gente tá com a energia lá em cima, também dá pra manter essa prática mais vigorosa. E aí começa a descer de novo, né? Aí quando a gente vai pro momento pós-ovulatório, já se preparando para a próxima menstruação,
a energia começa a ir caindo, o estrogênio começa a descer um pouquinho, a diminuir a quantidade no corpo. E aí chega o momento de já desacelerar também a prática, né? Então a gente já está se preparando para a menstruação. E aí a gente começa a voltar para práticas mais leves. E aí em yoga também esse momento pré-menstruação é bem legal. E até a própria yoga restaurativa é um momento que a gente vai acolhendo essa energia que já está começando a se voltar para dentro. E aí também meditação, pranayama, um momento de se voltar para esse momento de introspecção, né? Esse momento que a gente está na fase do arquétipo da feiticeira, a lua minguante interna, esse momento da pré-menstruação. Então, pensar na prática de yoga que acompanha a nossa natureza cíclica. A gente não precisa praticar vinyasa, práticas que são muito vigorosas e muito intensas durante todo o nosso ciclo, né? Porque daí a gente não tá acolhendo esses momentos. E também muito de perceber, né? Porque tem momentos que a gente tá, não sei, no momento pré-menstruação, que a gente ainda tá sentindo energia, ok. Então tudo bem manter uma prática mais vigorosa, né? Muito de perceber o nosso momento, de perceber a nossa energia e ir casando o que a gente tá fazendo, as atividades que a gente tá desempenhando com a nossa energia interna. Então sempre a ideia do yoga, né, de reconexão, de se perceber, de se observar e ir se nutrindo, de fato, com a nossa prática, com as atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia, né? Então, nesse momento, agora eu vou trazer informações um pouquinho mais específicas, né, de como a gente acolher melhor durante o momento que a gente está sangrando, de fato, como a gente acolher esse momento dentro da nossa prática. Então, às vezes é até gostoso, como eu estava falando, né? Cada um de nós é um universo diferente. E tem pessoas que vão ter um pouquinho mais energia, vão querer uma prática um pouquinho mais rigorosa, e pessoas que não vão querer e tudo bem. Mas assim, seria como se fosse diretrizes assim que eu recomendaria. Se você opta por praticar quando você está menstruando, no momento do sangramento, né? A primeira parte do ciclo menstrual, se for praticar, optar por posturas restaurativas, né, que trazem esse senso de introspecção, e alongar a lombar pode trazer, na verdade, uma sensação bem gostosa, né? A gente pensa no útero, não é só a frente, atrás do útero é onde está a lombar. Então, alongar a parte mais baixa da coluna, né, ali onde está o sacro, toda a região lombar, pode trazer uma sensação de alívio, sabe? Então, alongar a lombar é uma ótima opção. Balasana, né? A postura da criança, que a gente tá fechadinha. Quando a gente tá sentindo cólico, quando a gente tá sentindo esse peso, né, no útero, a gente tende a ficar deitadinho em posição fetal, né? Se protegendo, se acolhendo. Então, a própria postura da criança, se você parar pra pensar, é uma posição fetal, né? Só com uma relação com a gravidade diferente, né? Que em vez de estar de lado, a gente tá virada para baixo. Então, pausar alguns momentos na postura da criança pode ser bem, bem acolhedor, pode ser bem gostoso, né? Essa sensação de estar fechadinha no casulo, na conchinha. Pode ser bem legal até usar props, né? Usar bolster embaixo do peito, né? Do tronco, para poder ficar lá por mais tempo, 10 minutos, até uma prática mais longa de parar na postura, né? O yoga é restaurativo, que a gente fica 15, 20 minutos, 10 minutos na mesma postura. Então, uma ótima opção. E, em geral, trazer essa circulação para a região pélvica, né? Então, posturas que criem espaço na região pélvica são sempre bem-vindas. Então, a postura Baddha Konasana, né? A postura do... Esqueci o nome em português, que a gente tá com a sola dos pés juntos, acho que é a postura da borboleta. Sola dos pés juntos e os joelhos pro lado. É uma ótima postura para abrir essa região pélvica, trazer maior circulação para essa região. Praticar assim, se for praticar asanas sentadas, então quando a gente está em pé, acaba que exaure um pouquinho mais o corpo, né? Pede mais dinâmica, pede mais força. E a gente não quer cansar as pernas nesse momento, né? A gente quer, na verdade... É um momento que o corpo tá mais aquecido quando a gente tá menstruando. Acho que eu não falei isso. Quando a gente tá sangrando, a temperatura do corpo aumenta mais. Então, a gente quer trazer o oposto. A gente quer refrescar, a gente quer desaquecer. Então, posturas sentadas, se for praticar, né? Flexões para frente, para trazer essa sensação de acolhimento do útero. E...
Os pranayamas que sejam leves, que sejam calmantes, nada que traga esse aquecimento. Como eu falei, o corpo já está um pouco mais aquecido, então a gente quer desaquecer. E as posturas sentadas para frente, com flexão para frente, pode trazer uma sensação bem gostosa, né? Com as pernas afastadas em Upavista Konasana, pernas esticadas em Paschimottanasana. Então, essas posturas que a gente dobra para frente de uma forma mais leve, né? Sem pensar tanto na força, na intensidade, no vigor, mas recebendo mais a postura de uma forma de maior acolhimento, de mais suavidade, mais tranquilidade. E usar muito próprio também nesse momento, usar acessórios nas posturas para dar suporte, para dar o acolhimento. É uma opção bem legal também, né? E aí, pensando nisso, né, que a gente quer encorajar esse acolhimento dessa região, tem também pontos que a gente pode pensar em evitar, em não assim, tentar evitar ao máximo nesse momento que a gente está sangrando, assim, literalmente, né, nesse primeiro momento do ciclo menstrual. De evitar qualquer tensão abdominal. Quando a gente pensa nesse momento, o útero está se contraindo para eliminar o endométrio, eliminar o revestimento do útero, eliminar o que não serve mais. É um momento de eliminar resíduos, eliminar o que não serve. E existe essa força para baixo, né, de eliminação. Dentro do Ayurveda, existe esse conceito do Apana. Então, a força do Apana é uma força para baixo que é responsável por tudo que a gente elimina, inclusive a menstruação. Então, a gente quer incentivar, né? A gente quer manter esse fluxo para baixo acontecendo, fluindo. Então, a gente quer evitar qualquer tensão abdominal. Então, nesse momento que a gente tá sangrando, abdominal não é uma boa... Nosso corpo sabe disso, né? Então, se a gente tenta se a gente pensa em abdominal quando a gente tá menstruando, é tipo um não gigante, assim, não faço, não quero. Então, naturalmente, o nosso corpo tem essa sabedoria, né? De já repelir essa ideia de abdominal. Então, nenhuma tensão abdominal, qualquer postura que traga essa sensação de compressão, não. É o momento de evitar, né? A gente pode voltar a praticar essas posturas quando termina o sangramento, quando a gente está aumentando nossa energia na fase pré-ovulatória, né? E aí, sempre mantendo a respiração suave, então, sem necessidade de trazer respirações que sejam mais, que superaqueçam, né? Nesse momento que a gente quer resfriar e quer acalmar. Então, o uso de bandas também nesse momento dá para evitar. Então, Mula Bandha, né, que a gente contrai o assoalho pélvico, a gente contrai o períneo. Então, pensa no útero, né? O útero está se contraindo para descer, força do Apana, força de expulsão, de eliminação. A gente não quer fazer o caminho oposto de contrair, de subir o períneo, né? É contraproducente ao que o corpo está fazendo naturalmente. Então, o momento de evitar a Mula Bandha, o Dhyana Bandha também aqui no abdômen. A gente quer manter essa região toda relaxada, toda tranquila. Então, momento de evitar a Mula Bandha e o Dhyana Bandha. É o momento também de evitar posturas invertidas. Só de pensar na questão do corpo tá pedindo algo mais suave, a invertida já vai de encontro, né? As invertidas, em geral, a maioria, elas requerem um pouco mais do corpo, né? E muito também de cada uma, né? De perceber como você está se sentindo, perceber se vai ser benéfico para você praticar uma invertida. Acho que é muito drástico, né? Falar assim, não faça isso 100% ou faça isso 100%, porque toda a ideia de tudo isso, né? É a gente justamente se conectar com as nossas reais necessidades e acolher o nosso momento, né? As nossas sensações, o que a gente está vivendo. Mas, assim, em geral, invertida não recomendaria. Se você acha que vai te fazer bem, ok. Acho que lá na década de 70, 80, teve essa ideia de não pratique invertidas, assim, durante a menstruação, de forma nenhuma, porque associava-se a essa ideia de poder ajudar a causar, ser um dos fatores que pode causar endometriose. Que é quando o que está lá no útero, né, o que está dentro do útero, o revestimento, o endométrio, quando começa a descamar. Então, esse conteúdo do útero, ele sai e vai para a região pélvica, né, para fora do útero, e fica ali naquela região e pode causar, quando causa inflamação, etc., a gente pode desenvolver endometriose.
Então era muito associado, né, lá uns 20, 30 anos atrás. Mas aí as pesquisas foram se intensificando e aí perceberam que, na verdade, não existe relação entre invertida e endometriose, porque pensava-se que invertida tá de cabeça para baixo, vai ajudar esse conteúdo do útero a sair do útero e ficar lá flutuando em volta e vai causar inflamação. Só que, na verdade, é muito comum, a maioria das mulheres tem essa menstruação retrógrada, né? Que é como se esse conteúdo do útero saísse da região pélvica, então isso é muito mais normal do que a gente imagina, só que na verdade não necessariamente vai causar inflamação. Então o que causa endometriose tem diversos fatores que não necessariamente vai ser invertida, porque na verdade mais de 90% das mulheres tem esse escapamento, né, do que está dentro do útero pro lado de fora. E não é isso que vai causar endometriose necessariamente. Então, acabou que foi eliminada essa ideia da invertida causar endometriose, não fazer bem para o corpo nesse sentido, né? Até porque, se a gente pensa nas mulheres astronautas que vão lá para o espaço, elas continuam menstruando. Então, não é a gravidade que vai definir isso, né? Mesmo na gravidade zero, as mulheres continuam recebendo a sua lua, né? Então, isso já foi eliminado. Então, eu acho muito que invertida é se conectar com... Vem cá, eu preciso disso mesmo? É necessário? É luxo meu? É querer trazer aquela energia yang, né? De querer manter a prática, de querer manter o vigor, porque, não, eu consigo, eu posso, eu faço. E ir meio que contra, no fluxo oposto do nosso ciclo, da nossa real necessidade, nossa real energia, né? Então, acho que é para refletir mesmo, né? Preciso de invertido ou não. E aí também evitar a asana que fica em pé, né, que canse as pernas, porque é esse momento de energia mais baixa. Mas, de novo, lembrando, é sempre, cada caso é um caso, sempre olhar para si e se questionar, preciso disso ou não preciso. E momento também de evitar a retroflexão, né, essas posturas que a gente abre o peito e expõe o coração. É um momento de... quando a gente pensa nas retroflexões, né, a gente pode haver uma certa compressão lá da lombar e a gente quer, na verdade, relaxar toda essa região pélvica, frente, lateral, trás. Então, alongar a lombar é bem mais acolhedor do que retroflexão nesse momento. Além também da gente evitar torções que sejam muito intensas, né? Que comprimam a região pélvica. Então, sempre esse princípio de manter a região pélvica, a região uterina, o mais relaxada possível, deixá-la relaxar, porque o útero já está contraindo para eliminar o sangue, né? O endométrio, que não serve mais. Então, cria espaço com as posturas, se for praticar durante esse momento, criar espaço nessa região. E aí sim, quando o sangramento acaba, quando a gente entra nessa fase pré-ovulatória, aí sim a energia vai subindo, aí volta o momento das inversões, das retroflexões, mas sempre lembrando que não existe uma regra, uma fórmula que se aplique a todas nós, né? Nós somos todas diferentes e isso que eu tô falando é mais um conjunto assim de diretrizes, de pontos para se manter em mente e... Em última instância, o mais importante é a gente se conectar com essa nossa natureza cíclica, com a nossa energia e refletir mesmo, né? O que eu preciso, o que vai me fazer bem. No mundo ideal, nos dias que a gente está sangrando, a gente ficaria quietinha numa conchinha, numa bolha, sem ter que desempenhar nenhuma atividade para voltar quando acaba esse momento de recolhimento, né? Então, eu super recomendo o livro que eu falei, Tenda Vermelha, da Anitta Diamant. Diamond. Esse livro é bem legal, tem o filme também, a Tami falou agora há pouco, que tem no Netflix. Então, super recomendo nesse movimento, né, de se reconectar com o ciclo. Tem um livro também super legal chamado Lua Vermelha, da Miranda Gray, que ela fala desses arquétipos que eu falei, né? Ela fala das energias que predominam durante cada etapa do ciclo. E tem uma curiosidade, né? Algo muito legal, porque quando a gente está sincronizada, quando a nossa energia interna está sincronizada com a externa da lua, quando a gente está sangrando, quando a gente está menstruando, a gente está na nossa lua nova interna. Quando a gente pensa na lua nova lá fora, é uma energia mais introspectiva, é uma energia mais interna, energia um pouquinho mais baixa. Então, quando a gente está em sincronia com a lua externa, lua interna, lua externa, a gente sangra, a gente menstrua na lua nova.
E aí a Miranda chama esse ciclo, né, quando a gente está conectada com a Lua, quando a gente está sincronizada com a Lua, de ciclo da Lua branca. E aí o oposto, enfim, cada mulher menstrua num momento diferente, né? E não tem nada de errado em menstruar não estando sincronizada com a Lua. Mas quando a gente tá nessa sincronia reversa, digamos assim, né? Quando a gente tá sangrando, quando a Lua tá cheia, ela chama isso de ciclo da Lua vermelha. Então, quando a gente ovula na lua nova, então ovular é esse pico de energia que está acontecendo quando lá fora, né, a lua nova está mais introspectiva, é completamente oposto, né? A gente sangra quando a lua está cheia, que é o momento mais expansivo de extroversão, digamos assim, né? Então, é completamente oposto. E aí essas mulheres vivem o ciclo da lua vermelha. E é muito interessante, né, que ela fala que quando a gente está... As mulheres que vivem esse ciclo da lua vermelha são as mulheres que, lá na época da tenda vermelha, eram as mulheres que cuidavam das outras mulheres que estavam sangrando. Então, na lua nova, as mulheres que estão sincronizadas com a lua nova, sangrando na lua nova, elas são cuidadas pelas mulheres que só sangram na lua cheia. Então, essas mulheres do ciclo vermelho estão cuidando das mulheres do ciclo branco, né? Então, essas mulheres da lua vermelha ganharam essa denominação, esse estigma, digamos assim. Não estigma, né? Mas esse aspecto de serem as cuidadoras. Então, traz essa ideia das mulheres que estão ovulando na lua nova e menstruando na lua cheia, de serem as curandeiras, de serem bruxas, de serem mulheres sábias, mulheres que não necessariamente usam a sua energia criativa para gerar um ser necessariamente, mas para gerar um projeto, para gerar alguma coisa, para uma criação para o mundo que não necessariamente seja uma criança, né? Não necessariamente seja um filho. Então é muito interessante. As mulheres do ciclo da lua vermelha podem ser essas mulheres curandeiras e sábias e tal. Então é muito legal, né? E aí tem também as mulheres que vão sangrar na lua crescente, na lua minguante, e não tem nada de errado nisso, né? Diz-se que as mulheres que estão sangrando nesse momento da crescente ou da minguante, que elas estão no momento de transição na vida, né? Então é interessante observar como a gente equaliza a nossa lua interna com a lua externa, se elas não estão em sincronia, né? E a nossa prática também, trazendo ela como a prática de yoga como um suporte para esses momentos diferentes que a gente vai vivendo, né? Então, essa reflexão, né? Vou deixar essa reflexão de estamos acolhendo o nosso ciclo, estamos nos ouvindo e tentando equalizar isso da melhor forma possível. Nem sempre o mundo lá fora permite, né, que a gente faça isso, porque, enfim, temos os nossos compromissos, nossas agendas e chefes, e enfim. Então, nem sempre isso é possível, mas tentando ao máximo criar esses momentos pra gente, né, de quando a gente tá mais introspectiva, que é mais difícil achar esses momentos nesse ritmo que a gente vive hoje, que é mais acelerado, né? Então, incentivo muito que você, mulher, encontre o seu momento para se nutrir quando tá nesse momento de introspecção, do momento da feiticeira, da preparação para a menstruação e da menstruação em si. E que a prática de yoga seja esse momento de se acolher também, né? De equalizar as energias, de se observar, de aprender mais sobre si, de se conhecer melhor. Então, vou fechar com essa reflexão. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, fica à vontade para mandar uma mensagem. E nos vemos na próxima live semana que vem. Muito obrigada, agradeço, gratidão. Namastê.